E nós recebemos uma foto do Misael Muniz, do município de Francisco Alves, noroeste do Paraná, que ele registrou uma shelf cloud no final da tarde de ontem. Mas você sabe o que é isso? Então vamos dar uma olhada aqui no telão para olhar essa shelf cloud. Uma shelf cloud, na tradução, é nuvem prateleira. Ela tem um aspecto laminar, como a gente consegue ver aqui nessa imagem, na base da nuvem, formado pelo levantamento forçado do ar quente e úmido pelo ar resfriado associado à precipitação. Este levantamento forçado gera esse bonito formato de nuvem que a gente está vendo. Ela pode surgir em tempestades localizadas ou em um grande sistema de tempestade. E apesar dessa aparência intimidadora, não há uma associação direta entre o seu surgimento e a ocorrência de granizo ou vendavais. A gente agradece bastante aqui o Misael. A gente sabe que ele está nos assistindo. Obrigada e sempre nos envia imagens. E a Agência de Meteorologia e Oceanografia norte-americana, o NOAA, aumentou as chances em 62% do fenômeno El Niño. Isso agora para esse trimestre que vai começar agora, maio, junho e julho. O relatório divulgado nesta quinta-feira antecipa as previsões anteriores que indicavam a configuração do fenômeno apenas no segundo semestre deste ano. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente sobre isso é a meteorologista Amanda Souza, da Xweather. Boa tarde, bem-vinda. Olá, muito boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos acompanham através do Mercado e Companhia. Hoje a gente abre a previsão do tempo sem a imagem de satélite. Temos aqui um mapa diferente. É o gráfico mostrando a atualização da NOAA em parceria com o IRI sobre o El Niño, que está mais perto do que a gente imaginava. Na última atualização, a expectativa é que o El Niño já se instale no Oceano Pacífico entre o final do outono e o início do inverno, e não no finalzinho do ano, como as últimas simulações estavam prevendo. Isso porque a anomalia de temperatura do Oceano Pacífico está cada vez mais quente. Então temos essas barrinhas em vermelho aqui do gráfico que mostra a atuação do El Niño já que deve começar já nesse finalzinho do outono. E quais são as expectativas com relação à atuação desse fenômeno do Brasil? Bom, primeiro, com relação ao outono e inverno. Com anos de El Niño, a temperatura fica um pouco mais elevada, então diminui aquele risco muito grande para geadas. Isso de forma abrangente, de forma intensa, então já é uma boa notícia para os produtores pensando na safra de inverno, que não deve ser muito atingida, isso de forma frequente pelas ondas de frio. Não quer dizer que isso não possa acontecer, inclusive já temos visto quedas na temperatura na região sul do Brasil. Nesse final de semana mesmo teremos temperaturas amenas por conta da passagem de uma frente fria. Na semana que vem já mostramos também com relação ao feriado, que tem potencial até para a ocorrência de geadas fracas, pontuais, mas que podem acontecer na região sul do Brasil. E a primeira onda de frio mais intensa, ao que tudo indica, só deve acontecer no comecinho de junho. E tem um risco, sim, para algumas geadas nas áreas produtoras na região sul do Brasil. Mas, de modo geral, na média, com a atuação do El Niño, diminui esse grande potencial para geadas muito abrangentes, muito fortes, que estavam acontecendo nesses últimos 3 anos com a atuação da Laninha. E principalmente já pensando na próxima safra de verão, com esse El Niño já instalado agora entre o finalzinho do outono e início do inverno, a chuva da primavera não deve atrasar. Então a expectativa é de chuva funcionando, pensando na manutenção da água disponível no solo para a instalação da próxima safra de verão. E principalmente, a consequência desse El Niño voltando é a boa expectativa para uma próxima safra de verão no Rio Grande do Sul, que passou por 3 anos de estiagem. Então essa chuva deve ser mais concentrada no sul do Brasil com o retorno do El Niño. E só para a gente entender como é que está a anomalia de temperatura do Oceano Pacífico, que tem chamado muito a atenção já. Olha como as temperaturas estão muito elevadas de forma anômala, com temperaturas de 2,7 graus, isso no Ninho mais 2, que é o Pacífico Leste, bem pertinho aqui da América do Sul. E com essa temperatura muito elevada, a gente já comentou até do El Niño costeiro, e essa temperatura cada vez mais aquecida mostra que sim, o El Niño global está mais perto do que a gente imagina, uma temperatura completamente anômala, Mais de 2,5 graus é uma temperatura muito elevada, ou seja, será que teremos aí um El Niño muito expressivo durante esse ano? É o que a gente vai acompanhar depois nesses próximos meses com a chegada de fato do
fenômeno. E agora a gente volta a falar desta sexta-feira. Temos o avanço de uma frente fria pelo centro-sul do Brasil. A imagem de satélite já mostra nuvens bastante carregadas. Inclusive, essa frente fria já provocou fortes temporais na região sul do Brasil. E agora, nesta sexta-feira, deve levar chuva forte, chuva expressiva também para algumas áreas do sudeste e do centro-oeste. Tem potencial de chuva ainda na maior parte do Brasil nesta sexta-feira. Destaque para as áreas mais escuras do mapa, em que a chuva deve ser mais expressiva hoje. Não se descarta o risco de algum transtorno. A chuva também pode ser forte, ou seja, pode atrapalhar um pouquinho o andamento das atividades de campo durante esta sexta-feira, principalmente nessas áreas mais escuras do mapa. Previsão de chuva volumosa também em pontos aqui do Pará, principalmente no noroeste do estado tem previsão de chuva volumosa, assim como aqui no litoral, principalmente do Ceará, por conta da zona de convergência intertropical. Diferente dessa chuvarada, teremos duas áreas de tempo seco nesta sexta-feira, ainda nas áreas claras aqui do Nordeste, pega até um pouquinho aqui do Tocantins, extremo norte de Minas Gerais, e tempo seco já na metade sul do Rio Grande do Sul. Depois do avanço da frente fria, temos a chegada de uma massa de ar seco que traz o tempo firme de volta, mas por outro lado também derruba as temperaturas. Especialmente em áreas da campanha gaúcha, temperaturas baixas já vêm sendo registradas, mas isso não deve durar muito tempo, porque já teremos outra frente fria no final de semana. Então a temperatura não tem tempo hábil para cair tanto, pelo menos por enquanto. Agora, com relação às temperaturas hoje, em Londrina, máxima de 25 graus, 26 em Lavras, no sul de Minas, 31 graus em Diavaí, no Mato Grosso, e 31 graus também em Camaçari, na Bahia. Com relação aos próximos dias, chuva então espalhada em boa parte do país ainda, mas uma chuva irregular e mal distribuída, ou seja, os maiores acumulados vão acontecer de forma pontual nas áreas produtoras. Destaque ainda entre Santa Catarina, Paraná, de forma muito pontual no Mato Grosso do Sul, nessas áreas em amarelo do mapa, volumes que podem passar dos 70, dos 80 milímetros. Mas nesses próximos dias, nesse período até 20 de abril, muita chuva ainda na região norte por conta das instabilidades tropicais. Nas áreas em vermelho do mapa, destaque principalmente para as áreas produtoras do Baixo Amazonas, no Pará, volumes que podem variar entre 150 e até 200 milímetros em apenas 5 dias. É com você no estúdio, Priscila. E se vocês quiserem saber mais informações sobre essa previsão de El Niño e se pode ser ou não um super El Niño, como foi em 98, como foi em 2015, por favor, nos ouçam no podcast Canal Rural Clima, que hoje eu entrevistei o Arthur Miller e está muito interessante. Então vocês vão lá nas plataformas Deezer ou Spotify para acompanhar esse bate-papo, tá certo?